Oi, oi! Nesse vídeo a gente vai ver como construir o triângulo escaleno e o triângulo obtusângulo, que é o isósceles, e também o escaleno. Bom, o primeiro triângulo escaleno que a gente tem, a gente começa, sempre com uma linha na horizontal, normal, com traçado bem leve. E aí a gente vai marcar dois pontos, com a posição do esquadro no mesmo lugar. A gente vai fazer a perpendicular para fazer o ponto A e o ponto B. Quanto maior a distância dos seus dois pontos, maior vai ser o seu triângulo. Então, como aqui eu não quero um triângulo muito grande, eu vou fazer a distância do ponto A para o ponto B um pouco menor. Então, aqui eu criei A e B. Dentro do ponto A, eu vou construir aqui a minha altura. Para qualquer outra figura, a gente consegue construir uma altura, que seja perpendicular, dessa forma aqui, com a ponta seca ou no A ou no B. A gente vai fazer uma meia circunferência. Pronto. E aí, com a ponta seca nos dois pontos que a gente encontrou, a gente vai traçar, o nosso novo ponto aqui em cima. Então, a abertura é um pouco maior que a metade, tá? Pra gente conseguir uma distância aqui boa também pra fazer. Ponta seca no segundo ponto que a gente fez. Feito esse ponto de encontro, a gente consegue agora uma perpendicular à nossa reta principal, Então, a gente pega do ponto central até o ponto A. E a partir disso, a gente faz uma linha na vertical. Como a gente quer um triângulo escaleno, que tem característica de todos os lados diferentes, não vai interferir, a abertura do compasso. Então, eu posso construir uma altura aqui, uma abertura maior que a B, tá? Então, eu posso aqui, não é a B, é um pouco maior que a B. Eu posso traçar e ter um novo ponto. Nesse caso aqui, eu não vou vir do meu ponto B ao meu ponto C, não. Porque senão a gente estaria construindo um triângulo retângulo. Então, a gente vai traçar uma linha paralela até essa altura daqui. Posiciona o esquadro na linha principal, Se tá rentezinho aí você sobe fazendo, sem mexer, fazendo a paralela até o ponto que você marcou, que é a sua altura do triângulo. Aqui é só pra gente ter como base para fazer o vértice do triângulo escaleno. A partir dessas informações, a gente tem um ponto A, tem um ponto B. A gente precisa de um terceiro ponto para formar o triângulo. Então, a abertura que a gente fez a altura ainda tá aqui, Que eu fiz a abertura um pouco maior que B. Então, essa aqui é a abertura da minha altura, tá? Então, eu não posso ter uma medida com a mesma abertura de A até minha altura. Posso ter uma abertura ainda maior. Então, para poder alcançar aqui a linha paralela, a gente pode abrir ainda mais o compasso, tá? Então, aí aqui a gente consegue um terceiro ponto. Agora é só a gente ligar todos esses três pontos. Pronto, traçou todos os três pontinhos, só toma cuidado para não tá passando, tá? Para ela não dizer que esse triângulo, essa figura é um ouriço,
tá? Então, só toma um pouco mais de cuidado. Se for apagar, refaz as outras linhas de base de construção. Mas aí tá o nosso triângulo escaleno. A segunda forma da gente construir um triângulo escaleno é fazendo novamente uma linha na horizontal, de maneira leve, tá? E aí fazer o ponto A e o ponto B. Lembrando, se é um triângulo, né? Ele tem 3 pontos, 3 vértices, 3 ângulos. A gente aqui com o ponto A e o ponto B, a gente já consegue 2 vértices desse triângulo. Pra gente fazer o terceiro ponto, é só a gente ver a abertura do compasso qualquer, contanto que não seja a mesma abertura aqui do A para o B, do B, ou do A para o C que a gente vai fazer aqui agora. Aqui com a abertura do compasso, eu tenho AB. Você não vai chegar em AB e traçar aqui, até porque vai ficar com esse lado igual esse de cá. Você pode diminuir ou você pode aumentar. É mais recomendável que você aumente, tá? Que você consegue um ponto melhor. Posso aumentar aqui um pouquinho. E aí eu tenho o lado AC, que vai ser o nosso novo ponto. Mas a gente não pode simplesmente marcar um ponto apenas, né, com uma curva do compasso. Eu preciso de um novo ponto. E óbvio que eu não vou fazer com a mesma abertura que eu fiz a C, né? Ou eu diminuo ou eu aumento. Nesse caso, é melhor a gente diminuir um pouquinho do AB para ele poder se encontrar aqui, ó. Então, a gente faz o nosso ponto C certinho. Agora é só a gente ligar os nossos pontos. Pronto, feito isso, a gente conseguiu construir 2 triângulos escalenos da forma que ela ensinou. Bom, agora a gente vai ver os triângulos obtusângulos, tá? Então, novamente, o primeiro passo sempre para a gente construir uma figura é construir, né, a base dele. Então, a gente vai ter aqui agora uma linha na horizontal, sempre com um traçado um pouco mais fraco, porque é construção, né? Não faz parte ainda da nossa figura. E em seguida a gente vai fazer um ponto A e um ponto B. Lembrando, quanto menores, né? Quanto menor a distância dos 2 pontos, menor o nosso triângulo e economiza mais espaço pra gente aí no papel. Então, fiz o ponto A, fiz o ponto B. Agora, com o compasso, a gente vai construir a nossa mediatriz. Para a gente construir uma mediatriz, a abertura do nosso compasso tem que ser a mesma abertura da distância de AB. Quando a gente constrói a perpendicular que a gente construiu no outro triângulo, pode ser uma abertura um pouco maior que a metade. Mas, para a gente fazer mediatriz, né, que é a divisão aqui de AB, a gente precisa ter, ó, a mesma distância. Então, é só você fazer, ó, não esquece, em cima, embaixo. Mesma coisa no outro ponto. A gente vai ter em cima e embaixo, ok? Fazendo isso, é só ligar, né? De cima para baixo. Então, no meio, sempre certinho. Quando for fazer esse tipo de trabalho em casa, sempre procurar uma boa iluminação, justamente para esses pontos aqui. E aí, é só fazer a nossa linha aí. O segundo passo é a gente construir a nossa altura. Nesse caso que a gente está criando um triângulo obtusângulo, esse daqui é o escaleno, um escaleno ele pode ter dois lados diferentes. Então, a abertura, né, do nosso compasso pode ser qualquer uma. Então, consequentemente, a nossa altura também pode ser qualquer medida. Então, aqui eu posso fazer uma altura tendo como paralela, né, a nossa base principal, posso fazer uma altura com qualquer abertura, podendo ser menor que a B ou maior que a B. Então, de preferência, eu vou fazer maior que a B, passando aqui desse ponto da mediatriz. Então, vou fazer aqui uma reta só de apoio, tá? Pronto. Segundo passo é a gente construir o lado AC. O lado AC
ele pode ser, né, qualquer tamanho, porque a gente está criando um triângulo escaleno. Então, não vou fazer AB, até porque, né, vai ficar um triângulo isósceles. Então, posso fazer ou menor ou maior. Acredito que menor, não, maior vai ser melhor, que vai encontrar lá o ponto. Então, vai ser aqui, ó. Aí você vai ver, ah, não, vai dar aqui. Não. Ó, se você vir mais aqui pra baixo, você consegue. Tá vendo? Consegui. Aqui, o meu ponto, tá? Eu fiz um pouco maior que a B, consegui um ponto C aqui em cima. Então, aqui eu tenho o ponto C. Chegando nisso aí, agora é só a gente ligar os pontos. E a gente tem um triângulo obtusângulo, que é um triângulo com ângulo obtuso, que é maior que 90 e menor que 180. Pronto, e tá feito aí o nosso triângulo obtusângulo escaleno, com todos os lados diferentes e tendo nele aqui, ó, um ângulo obtuso. Agora a gente vai construir um triângulo obtusângulo, porém sendo ele isósceles, né, com dois lados iguais. Bom, novamente eu vou ter aqui uma base com a linha, né, de construção, dois pontos AB, sempre com a distância um pouco menor para não, né, ocupar tanto espaço. E aí eu vou construir a minha altura. A altura você pode fazer ou no ponto A ou no ponto B, tá? Se você fizer a altura no ponto A, você vai conseguir o triângulo, esse lado pro lado de cá. Se você construir a altura no ponto B, você consegue o triângulo pro lado de cá, ok? Então tá. Pra gente construir a altura, processo, faz a meia circunferência, né? Aí no ponto A. Conseguiu os dois pontos, chega aqui na ponta seca, abre um pouco mais pra gente ter uma distância aí, faz a abertura, no segundo ponto, faz a outra e a gente consegue aí o ponto pra nossa altura. Então, fazendo aqui no meio certinho e ligando aqui embaixo, é só descer ou subir. Pronto. Próximo passo agora é a gente definir a altura. A altura não é essa, tá? A altura a gente vai fazer aqui, vai depender, né? Como o nosso triângulo vai crescer pra cá, porque ele é obtusângulo, então eu vou fazer a altura um pouco menor para ele não acabar encostando desse lado de cá. Então, eu vou fazer uma altura, né, de tamanho qualquer. Espero que não coincida com a B, qualquer coisa você pode até medir no escalímetro direitinho. Então, aqui tira a paralela e sobe. Vou fazer uma altura bem pequena, justamente para ver. Deixa eu botar um pouco mais para cima, para ver se ele não chega até no outro triângulo. Pronto. O lado AC, ele vai ser a abertura do AB. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando agora com triângulo isósceles, que tem dois lados iguais. Então, eu preciso de um lado, né, que seja igual ao outro. Então, vai ser esse o meu lado AB, vai ser o meu lado AC. Ó, onde eu consigo o ponto, o AB é a mesma medida do AC, tá? Aí, já o BC vai ser uma outra medida que não é necessário a gente saber quanto ele mede. Agora, tendo os três pontos, é só traçar. Pronto, e aí tá a construção dos 4 triângulos que a gente estudou. Triângulo escaleno de duas formas e o triângulo obtusângulo, sendo ele escaleno e isósceles. Nesse caso, o ângulo obtuso seria esse daqui.